Fala galera, quem fala é Hamilton aqui. Queria agradecer ao Bruno novamente pelo convite e hoje eu vou falar para vocês sobre sequência rápida de intubação. Rapidamente aí sobre mim, eu sou médico emergencista e atualmente sou diretor da Omni Conhecimento Médico Avançado, representante na América Latina do The Difficult Airway Course. Pessoal, vamos falar então sobre sequência rápida de intubação. Rapidamente dá para vocês um panorama de que a sequência rápida de intubação, que por definição é você fazer uma otimização fisiológica seguida de uma pré-oxigenação, aonde você vai entubar o paciente apoiado por um indutor potente, seguido de um bloqueador neuromuscular. É uma estratégia que foi desenvolvida para aumentar nossas chances de sucesso em pacientes críticos, em pacientes que eu tenho que ter o menor tempo possível de desproteção da via aérea, em pacientes que eu não consigo predizer se estão ou não de jejum, em pacientes que, a partir do momento que eu indiquei a minha intubação, eu vou ter que ir até o fim com ela. Então, pessoal, é uma estratégia bastante adequada para o departamento de emergência. E aí, a título de informação para vocês, né? Antes de se utilizar o bloqueador neuromuscular para fazer as intubações, antes de ser desenvolvida a estratégia de técnica de sequência rápida de intubação, a taxa de sucesso de intubação entre duas tentativas ela ficava em torno de 76%. Agora, com a estratégia adequada, né, a gente tem grandes centros de excelência em manejo de via aérea, né, e em emergência em geral, como por exemplo o Renepin publicou no Beam Trial em 2017, onde você consegue chegar aí a 97% de taxa de sucesso da intubação do doente em até duas tentativas, utilizando aí a técnica de sequência rápida de intubação e BUGE. Bom, dito isso, pessoal, não preciso me alongar com vocês que a sequência rápida de intubação ela é de longe a técnica mais empregada no departamento de emergência para a gente realizar as nossas intubações. E é importante você seguir um passo a passo para você conseguir fazer a sequência rápida de intubação de maneira adequada. Para você que está no começo da curva de aprendizagem, a gente recomenda você utilizar um checklist para você não esquecer tudo o que você tem que fazer o passo a passo durante a sua intubação. Lembra que quando você vai intubar alguém, sua carga cognitiva está bastante alta, né? Você tem que pensar em como que eu vou sedar esse doente, como que eu vou bloquear esse doente, como que eu vou entrar com o meu laringo, qual que é o meu plano A, se meu plano A der errado, qual que é o meu plano B, qual é o tamanho do tubo que eu vou usar bujo ou vou usar fio guia, vou usar laringo ou vídeo laringo. Se der errado, meu plano B vai ser um tubo laringe, vai ser uma máscara laringe, qual que é o tamanho da máscara laringe. Se der errado e eu não conseguir ventilar ele nem com máscara laringe nem com ambu, meu material de crico está pronto, eu sei onde está o meu material, sei o passo a passo da crico, sei o passo a passo da passagem da máscara laringe anteriormente à crico, sei o passo a passo da minha laringoscopia, o posicionamento do paciente está adequado, o meu posicionamento em relação ao paciente está adequado, quais são os cuidados pós-intubação que eu vou ter que fazer, como que está a pressão desse paciente, a analgesia pós-intubação está pronto, o ventilador está pronto, o ambu está testado, o tubo está testado, então são muitas coisas para você lembrar. Dito isso, o checklist pode te ajudar a não esquecer coisas importantes, como por exemplo montar um aspirador no momento que você vai entubar um paciente, que você pode precisar de fazer uma aspiração ali para conseguir visualizar a via aérea, tudo bem? Bom, nesse momento, pessoal, eu já vou começar falando para vocês que tudo começa na preparação. A gente começa a preparar tudo. E aí entra toda a questão do checklist, né? A Difficult Array Society, em parceria com a Intensive Care Society, propôs um checklist que divide isso em quatro momentos, onde eles preparam o paciente, eles preparam os equipamentos, eles preparam a equipe e eles preveem as dificuldades, né? E a gente verbaliza tudo isso e checa se alguém na equipe tem alguma dúvida. A preparação é extremamente importante. Depois a gente vai para pré-oxigenação ou oxigenação, né? Porque a gente pode também fazer oxigenação apneica. Na pré-oxigenação eu posso usar vários dispositivos. Eu posso usar o dispositivo bolsa-vulva-máscara, eu posso utilizar catéter nasal de alto fluxo, eu posso utilizar máscara não reinalante em flush rate, eu posso utilizar a ventilação não invasiva. A gente tem alguns dados aí do Pre-Oxy Trial que sugerem para nós que a ventilação não invasiva parece ser a melhor estratégia de pré-oxigenação hoje, tudo bem? Depois que a gente falou da pré-oxigenação, a gente vai fazer os cuidados pré-intubação, né? A gente vai fazer a otimização fisiológica do doente. Aqui entra a via aérea fisiologicamente difícil, né? Vale lembrar do crash, que é você ter um consumption increase, você ter pacientes que têm aumento do consumo por conta da sua condição clínica, right ventricular failure. Muito cuidado quando for intubar paciente com falência de VD, é um paciente extremamente desafiador. Paciente com acidose, lembra que a cada 1 minuto de apneia o paciente tem uma queda de 0,15 no pH. Então, esses pacientes você vai tentar encurtar ao máximo o tempo de apneia deles. Depois a gente vai falar sobre saturação, né, desses pacientes. Então, cuidado se o paciente tiver hipoxêmico, ele tem até 3 vezes mais chance de ter uma PCR peri-intubação, de acordo com a base de dados do NIR. E pacientes que estão hipotensos, né, que tem até 6 vezes mais chance
de ter uma PCR peri-intubação do que pacientes que estão normotensos usando o choque index como referência. Um choque index maior do que 0,8 é o que a gente deseja, tudo bem? Bom, falando então de preparação, de pré-oxigenação, de otimização fisiológica, né, de cuidados pré-intubação, daí a gente vai fazer a paralisia com indução. Lembra que intubação de sequência rápida é você fazer um bolus do indutor seguido de um bolus de bloqueador neuromuscular, seguido de um bolus de soro para você empurrar tudo para dentro do paciente, sem nenhum intervalo entre as medicações, a fim de que você fazendo as doses adequadas das medicações, você consiga ter um paciente adequadamente sedado e bloqueado com 1 minuto de infusão dessas drogas. Então, você vai ter um paciente adequadamente sedado e bloqueado utilizando as drogas adequadas. E aqui os principais indutores são ketamina e etomidato. A gente sempre dá preferência para ketamina, mas a gente não tem ainda subsídio na literatura para abandonar o etomidato, mas cada vez mais aparecem indícios de que a ketamina é uma droga com perfil melhor. Tem também o propofol como opção, mas lembrem-se que o propofol é uma droga extremamente hipotensora, então é muito raro a gente utilizar propofol para intubação de sequência rápida na emergência, porque nossos pacientes normalmente não se beneficiam dessa hipotensão do propofol. E o bloqueador neuromuscular, né, de longe, aí, os mais utilizados são rocurônio e succinilcolina, lembrando que a dose de ambos é 1,5 mg por quilo. Antigamente a gente falava que a dose do rocurônio era 1,2 mg por quilo, até que saiu um estudo mostrando que usando doses maiores do que 1,4 mg por quilo, eu aumento a minha chance de intubar o paciente na primeira tentativa, que é tudo que eu quero, tudo bem? Bom, feito o bolus do indutor, bolus do bloqueador neuromuscular, bolus de soro, agora eu tenho segundos para agir. Então eu vou fazer o posicionamento do doente. Lembra que a gente pré-oxigenou esse doente ainda sentado, para a gente explorar a maior capacidade residual funcional desse paciente, utilizando 100% de FeDO2. Depois que eu fiz o bolus das drogas, aí sim eu vou deitar a cabeceira desse doente e eu vou posicionar. Eu posso colocar esse paciente em ramped position ou em sniffing position. E aí eu vou fazer o posicionamento com comprovação. Vou fazer a intubação desse paciente e vou comprovar que ele está intubado por capnografia de onda, que é o padrão ouro. Posso confirmar pelo ultrassom também, que tem uma vantagem de você conseguir ver se o doente está intubado sem ter que ventilar ele com o tubo, né? Na capnografia, necessariamente você vai ter que ventilar o doente para identificar se ele está intubado ou não. Mas ela continua sendo padrão ouro, né? Por ser mais amplamente disponível, e aqui vale dizer que o valor do capnógrafo caiu muito nos últimos anos, então está bem mais acessível. E aí a gente vai partir depois para os cuidados pós-intubação. Vamos fazer sedação e analgesia contínua para esse paciente. Vamos fazer um monitoramento hemodinâmico. E aqui vem uma recomendação de eu ativamente ver como que está a PA desse paciente pós-intubação e a configuração do ventilador ali personalizado para o meu doente. É bastante coisa para lembrar, pessoal. Então o checklist pode ajudar vocês. E a gente vai estar mandando para o pessoal do bolo de emergência o checklist do curso online de via aérea da Omni. Vai ser um brinde aí para vocês poderem usar no dia a dia de vocês, para vocês conseguirem fazer as intubações de vocês e tirar um pouco desse estresse cognitivo da sua cabeça e colocar num papel para que você consiga ter uma visualização melhor de todo o cenário pré-intubação do doente crítico no departamento de emergência. Muito obrigado ao Bruno novamente pelo convite. Esse é mais um bolo de emergência.